sozinho comigo dentro da casa, deixa que eu mato. Vou jogar granada nele, hein? Meu filho tá na maldade. Quer saber? Vou pegar ele na faca. Não se eu te pegar primeiro. Vou te mostrar o que eu aprendi no Vietnã. Tô indo pegar ele. Vai daí, tá aí. Vai, responde com sim ou não. Tu tá fechado com os caras? Cadê eles? Estão no teto, né? Eu sei que eles estão no teto. Quem tá no teto, pai? Tô ligado que você tá querendo a minha herança, né? Então você quer matar? Então responde, você tá fechado com os caras? Não, que caras são esses? Eu sabia disso. Eu tô no teto. Vai, daí são os ratos. Eles vieram botar aqui, tá? Eu quis pegar a gente vai ter que